Está no ar, programa Vozes do Universo. Apresentação do escritor extradimensional Fábio Del Santor. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está no ar o 46º programa Vozes do Universo. O PVU 46 traz uma infinidade de questões hoje, desabafos, até dos Illuminatis. Tem pergunta aí. Então, vamos enfrentar as perguntas, né? Vamos ver se a gente consegue dar para vocês uma resposta que acrescente algo, né? Uma resposta que leve vocês a pensar em coisas novas, a lembrarem de onde vieram, para saberem para onde vão. Daqui a pouquinho a gente volta. Aconteceu comigo. Aconteceu comigo. Muito bem. Não aconteceu comigo desse programa. Nós vamos ler um e-mail que foi enviado pelo André. O André, do Rio de Janeiro. O pessoal do Rio sempre prestigiando muito aqui o programa. Boa noite, Del. Queria entrar em contato com você e achei esse e-mail no seu blog. Gostaria que me ouvisse, pois venho tentado recorrer às pessoas que sinto que possam me ajudar. Acredito que o universo me mostra os caminhos pela intuição e eu percorro sem hesitar. Eu me chamo André, tenho 29 anos, moro no Rio de Janeiro, sou técnico em informática. Desde moleque eu sempre fui voltado a assuntos místicos, mas nem por isso fui nerd ou habitolado. Nos últimos 3 anos venho quebrando certos paradigmas em relação à vida, crenças e comportamentos em relação às pessoas e à sociedade. A maioria não gostou desse novo André. Esse meu interesse por UFOs sempre existiu, mas se intensificou mais desde 2010. Quando eu era adolescente, eu tinha sonhos, via luzes no céu e ouvia respirações. Esta última característica é latente, fico tempo sem ouvir, mas hora e outra eu ouço. Mas uma de minhas capacidades involuntárias mais bizarras é de paralisar o corpo antes de dormir ou acordar. Fico paralisado, mas consciente do plano físico e ao mesmo tempo consciente em outra realidade confusa e caótica. Recentemente, mais precisamente no sábado deste carnaval de 2011, tive uma das experiências mais bizarras. Acredite, depois desse desdobramento, com os sonhos que passei, eu mudei meu comportamento, definitivamente. Eu estava descansando do almoço daquele sábado, a minha tia assistia um documentário na sala, meu primo ao laptop no mesmo quarto comigo e seu irmão no quarto ao lado no PC ouvindo música. Bastou eu pegar no sono para ficar paralisado. Uma onda de arrepio veio desde a cabeça aos pés. Nunca vi uma sensação de arrepio tão completa, pois até meus olhos, boca e locais incomuns ficaram formigando. Enfim, totalmente paralisado, mas continuei lúcido e ouvindo a realidade física e a realidade astral, creio. Comecei então a sentir a presença de seres não humanos. Mais à frente explico por que acho que não são humanos. Dentro do quarto, uns 3 talvez. Eles ficaram à minha volta e comecei a ouvir um som inexplicável. Desculpe, Del, mas esse som, eu não tenho nada terreno que eu possa compará-lo. Mas sinto que era algum equipamento tecnológico, algo como um computador, um scanner. Era um som bem particular, único. Esse som ficou por cima da minha cabeça, pouco afastado. Depois ele cessou e iniciou a ruir como um obturador de dentista. Esse som sim eu posso comparar. É o famoso motorzinho, né? Esse obturador me veio numa tela mental, algo como um lápis metálico longo. Não vi, mas pensei nele, me veio essa imagem de imediato. Esse lápis entrou do lado esquerdo do meu cérebro, essa parte ficou mais dormente ainda, não senti dor, mas o ruído foi profundo que eu ouvia. Parecia que saía de dentro de mim. Ficou cerca de 1 minuto ali, ruindo, girando. Deixa eu só fazer um parênteses. 1 minuto em situações como essa é muito tempo. Não passa, né? Parece que é muito mais.
Depois diminuiu o volume e foi vagarosamente conduzido à minha nuca, onde voltou a ruir alto e penetrar em meu corpo, astral ou físico, não sei. Saiu da nuca e foi para o lado direito do pescoço e repetiu o processo. Ao sair do pescoço, esse aparelho se dividiu em 2 e penetrou um em cada ouvido, até se encontrarem quase, e sacudiu minha cabeça bem mais forte que as vezes anteriores. Esta durou uns 5 minutos mais ou menos. Foi a mais intensa. Bem, quando esses aparelhos saíram de meus ouvidos, o som sumiu. A presença dos seres sumiu. E eu recuperei o movimento do corpo. Tudo isso numa simultaneidade incrível. Ao abrir os olhos, lá estava o meu primo rindo, olhando para o laptop. Pensei, bom, foi astral. Se fosse físico ele teria visto, certo? Levantei e fui ao espelho e nada havia de anormal. Fui contar esse fato aos meus familiares mais chegados, pertencentes ao grupo de estudos ufológicos, uma semana depois do acontecido, mas ficou por isso mesmo. O tempo foi passando e hoje me dou conta que eu mudei radicalmente. Larguei hábitos antigos, nocivos, de forma que nunca achei que fosse fazer dessa forma. Meus sonhos são bem mais reais. Resumidamente, o mais recente foi quando vi o Sol e 2 estrelas no céu enfileiradas. Bem, o Sol entrou em convulsão, pulverizou a todos, tal como no filme Presságio. Acordei, ainda no sonho, num campo esverdeado, mas bem triste, pois sabia que algo iria acontecer e as pessoas não despertaram. Passei a repugnar a sociedade. Passei a criticar mais as coisas, as pessoas, e muitos acham que eu estou exagerando. Passei a não me importar mais com dinheiro e cortei todas as futilidades que alguém possa imaginar. Apesar de que eu já não assistia TV desde 2006. Ganhei uma marca de micose nas costas do tamanho de uma moeda de 10 centavos. Já tentei todas as pomadas possíveis, mas sem sucesso. Recentemente, meditando numa reserva florestal, 3 libélulas pousaram em minhas mãos. Uma no primeiro dia, na mão esquerda, e outras 2 no outro dia, uma em cada mão. Não sei se isso significa alguma coisa. Agora, o número 11 e seus múltiplos 22, 33, 44 e 55 me perseguem. Sempre que vou fazer algo, olhar o relógio, pagar algo, ver um filme, sei lá, qualquer coisa, esses números aparecem. Sempre. Bem, Del, a cada dia me deparo com novos traços da minha nova personalidade. O mais incrível é que eu não tenho remorso, pena ou qualquer arrependimento. Muito pelo contrário, me sinto livre da sociedade e da mente das pessoas. Agora me sinto mais conectado com a natureza. Bem, nesse meio tempo de meses conversei com psiquiatras, pessoas voltadas ao ramo ufológico, gnósticos, espíritas e até estudiosos de Gupta Vidya cheguei a contatar. Bem, aí você imagina, né? Ouvi de tudo um pouco. Que eu era cobaia dos Greys, que eu estava sendo preparado por aliens bons, que eu poderia ser a reencarnação de um extraterrestre, que eu estava sendo obsediado, enfim, ouvi de tudo. Acho até meio engraçado, mas todos com suas especulações, ao menos não falaram que era fruto da minha imaginação. Isso eu concordo. Eu ficaria imensamente agradecido de poder me ajudar, sejam com livros, pessoas ou práticas. Desde já, obrigado por ler, Del. Eu que agradeço, André. Deixa eu te falar uma coisa. Quando eu comecei a ler o seu e-mail, me veio à mente que essa sua paralisia é uma coisa muito comum em quem faz viagem astral. Eu não sou um especialista em viagem astral, se bem que algumas vezes eu saí do corpo com muita facilidade e me lembro muito bem. Acho que eu tive paralisia assim 1 ou 2 vezes só, mas nada assustador. Mas quando você começou a contar o desencadear do que você viu, para mim ficou bastante evidente que você sai do corpo com muita facilidade, né? Uma facilidade incrível, e que esse encontro específico que você está nos sugerindo aqui foi um encontro extracorpóreo com entidades extraterrestres, eu não tenho nenhuma dúvida, tá? Me parece
que foi uma boa sensação para você. Em nenhum momento do seu e-mail eu percebi algum tipo de aflição sua, né? Você fala e escreve muito bem, com muita naturalidade sobre o que aconteceu. Então, não me parece que a gente tem um problema. E, aparentemente, o que nós temos aqui é uma solução, né? Outra coisa que eu percebi aqui foi com as suas reações, né? As reações posteriores. Porque o que fizeram, o que você sentiu na hora ali, os sons, essas coisas todas, realmente você estava numa microdimensão muito próxima a essa, ou um pouco mais distante, isso eu não posso afirmar, mas sem dúvida as sensações e o descanso que você teve para ter acesso a essa experiência foi suficiente, né, para você passar por ela sem nenhum trauma. Então, chamar de abdução, eu não concordo. A mim, está me parecendo que é um reencontro. Eu não posso afirmar nada, porque eu não te conheço, eu não sei qual é a sua vocação, o que que você, com que você se importa, né? Com quem que você se afina, com que tipo de energia você se afina. Então, assim, eu estou te dando um parecer, uma opinião, um comentário sobre o seu e-mail, que eu estou lendo aqui e como é que eu estou interpretando, tá? Depois você fala aqui do Sol, né, e 2 estrelas. Interessante, porque com certeza isso não era aqui. Um dia também eu estava dormindo e eu me vi num lugar bastante árido. Eu olhei para a direita, vi um sol, olhei para a esquerda, vi outro. Só que um era laranja, um era como o nosso sol, e o outro era bem laranja, bem pro vermelho assim. E foi o que eu vi, e de lá vim, né, de volta. Tudo assim, sem direção, né? Você não, quando você não faz os cursos necessários para entender a viagem astral, você fica um pouco perdido. Então, às vezes você capta um final de uma situação que você está passando fora do corpo, né? E volta correndo para cá. O que mais me chamou a atenção foram os seus aspectos pessoais. E aqui me passou que realmente o contato era uma coisa boa. Porque, por experiência própria e de todo mundo que me relata contatos, sejam eles físicos ou não físicos, e para mim, cada dia mais isso tem menos importância, porque o que é o físico, né? Enquanto a gente não entender, enquanto a ciência não explicar para nós o que é físico, eu vou desconfiar de tudo que está ao meu redor. Tudo que é físico, né? O que é físico? É físico partindo de que ponto de vista, né? Então é dessa análise mais profunda sobre o que é físico, o que não é físico, que eu considero, inclusive na minha experiência pessoal, que os processos com seres não identificáveis pelos nossos olhos não significam que eles não estejam próximos a nós. Então, enquanto a nossa física não conseguir provar que isso faz parte de um todo, né? Que tudo é a mesma coisa, tudo está acontecendo no mesmo lugar, só que em espaços não de tempo, mas de luz, porque os nossos amigos medem o espaço pela luz, e tempo para eles não significa nada. Então, é por isso que a gente precisa observar, né, quando a gente fala assim, estou fora do corpo, estou dentro do corpo. Tudo bem, você está fora do corpo, acessando dimensões mais leves, vamos dizer assim, mas é você, né? Não tem outra pessoa, é você que está lá, né? Então, outra coisa que você falou aqui, dessa marca, parece que deixaram uma marca, né? Depois você fala dos múltiplos. Bom, os múltiplos, né, comigo e um monte de gente é direto, é 11, 22, 33. Começa essa revolta social, essa coisa de dar menos valor, né, a tudo que você um dia deu muito valor.
hoje, depois de estar entrando aí no 11º ano de experiências, que não diria ufológicas, mas também ufológicas, né? Ufológico é um termo fácil da gente falar, mas ele não define tudo. Me parece que essa é uma sensação comum, tá? Às pessoas que têm contatos mais próximos, porque, de certa forma, esses seres estão apresentando para nós mundos, situações que a gente desconhece, estando aqui na Terra e vivendo a vida normal, né? Que é aquela vida: acorda, trabalha, volta para casa, vê televisão, vai dormir, acorda, trabalha, né? E a gente começa a ficar realmente mais crítico, a gente fica diferente, a gente não se entusiasma mais com algumas coisas que se entusiasmou no passado, e isso é realmente uma mudança. Às vezes a gente não percebe que mudou, mas os outros nos avisam. Ninguém deixa passar, né? Então, assim, André, eu gostaria que você não parasse de estudar, né? E não parasse de tentar entender, através de fontes seguras, o que é que lhe aconteceu, o que é que está acontecendo e o que vai acontecer. Porque essa questão que você nos contou, ela é um limite entre águas, né? Mais ou menos o que você foi, o que você será. Então, o importante é você manter o pé no chão, não permitir nenhum tipo de assédio, né? Fora de hora. Isso é básico. E aproveite para se conectar com o universo. Quando você se conecta com o todo te dá respostas, porque você faz parte do todo. Os seres humanos não entendem o que é isso, né? Então a coisa mais próxima do todo que as pessoas entendem chama-se universo, mas não é isso. É muito mais do que isso, né? Todo cósmico é muito mais do que isso. Então, meu amigo, por hoje é só. A gente fica por aqui. Muito obrigado por ter enviado esse caso, e daqui a pouquinho a gente volta. Aconteceu comigo. Aconteceu comigo. Muito bem. No blog do Del dessa semana e no blog dos Uranianos, os destaques são as duas matérias. Uma delas, no blog dos Uranianos, nós estamos falando de aviões. Segundo os uranianos, nós vamos ter aviões muito mais rápidos, talvez chegando a 9.000 km por hora. Eles afirmam isso exatamente por quê? Porque eles fizeram uma continha básica aqui. É interessante o exercício que eles fizeram, dizendo que o aquecimento da atmosfera feito por um avião que leva 200 passageiros equivale a uma caldeira de 500 toneladas ligada no máximo de noite por 36 horas. Agora multiplique isso por 20.000 aeronaves, multiplique por 100.000 aeronaves. Quantas aeronaves vocês têm em todo o planeta? Agora junte tudo isso aos carros, que equivalem a pequenas chaminés móveis jogando gás carbônico na atmosfera todo o tempo, por 100 anos. Então eles estão afirmando que nós vamos ter que mudar. Eu acho que nós estamos caminhando para isso, com certeza. Eles falam aqui de levar o planeta à exaustão, né? E eu acho que eles têm toda razão, só para variar um pouquinho, né? Então, quem não leu, é uma boa ler. Os aviões a 9.000 km por hora, é provável. Isso também está no livro dos Uranianos, tá? E no blog do Del Mundo UFO, eu relatei aqui o caso Amicísia, que é o caso Amizade, que é um caso fantástico que aconteceu nos anos 60, onde entidades extraterrestres procuraram fisicamente
alguns amigos italianos e eles fizeram um trabalho juntos, né? Isso aconteceu na cidade de Pescara. É uma matéria fantástica, que tem um vídeo fantástico que eu tive o prazer de ver, né? Comprei lá no Encontro Ufológico de Peruíbe, é o portal UFO, da revista UFO, que comercializa, e realmente, olha, é fantástico. É um caso que você assistindo, as pessoas dando os depoimentos, as pessoas envolvidas no caso, né? Você vê que ali não tem mentira nenhuma, que eles realmente estiveram cara a cara com seres de fora muito semelhantes a nós. Tinha um só que era muito alto e que estavam com bases na Itália, e escolheram essas pessoas, né? Às vezes as pessoas falam assim, mas por que você é o escolhido? E eu sempre coloco que quem é escolhido é feijão, né? Palavras do sábio Sérgio Camac, que sumiu, né? Quem sabe um dia ele volta e volta a ser amigo de todo mundo. Né, Sérgio? Então, tá aí essa dica. O vídeo em português chama-se Estabelecendo Contato. Tá certo? É isso aí. Blog do Del, Mundo UFO. Vamos lá. E-mails na semana. E-mails na semana. Olá, Fábio e amigos do PVU. Estive analisando a história da religião cristã e observei que Jesus e os apóstolos jamais incentivaram ou criaram esta religião que está aí hoje, desde a época de Constantino, sendo mesmo o criador do cristianismo e do papado. Todos sabemos que Constantino era pagão e não compactuava com os seguidores de Jesus, que eram a verdadeira igreja, que é o povo em Deus. Antes dele, muitos imperadores se divertiam com o sangue dos justos, jogando os seguidores de Jesus aos leões. Constantino, em uma estratégia militar, se converteu ao cristianismo que ele mesmo inventou e pegou tudo o que era das outras religiões e introduziu no catolicismo, como paganismo, templocentrismo, adoração aos deuses egípcios, rituais das sociedades secretas e outras coisas, tudo disfarçadas de catolicismo, para fazer média com os países e culturas próximas de Roma. O Vaticano é o maior exemplo de tudo isso. Possui uma riqueza incalculável e muitos monumentos de várias religiões e sociedades secretas. A igreja que conhecemos hoje é esta de um templo com um sacerdócio e pessoas que trabalham de forma profissional, que supostamente levam a palavra de Deus às pessoas. Pois sabemos que Jesus, com sua verdadeira igreja, não possuía templos, oferta de dízimos e trabalhava de verdade, quando podia, para se sustentar. Ele foi expulso de um templo religioso e nunca mais voltou, por dizer as verdades do todo. Aqueles homens viciados no sistema religioso da época, que eram muito materialista. Inclusive foram eles que mataram Jesus, fazendo de tudo para crucificá-lo perante o governo de Pilatos. O livro Bíblia, infelizmente, sofreu muitas influências desses papas no começo do cristianismo. Fizeram de tudo para dar sentido ao ministério de Deus na terra, como palavras de bispo, presbíteros e diáconos, que na verdade eram anciões e discípulos, mas traduziram de forma tendenciosa para dar suporte a uma religião. Bem, o cristianismo se dividiu e hoje temos a religião evangélica, em que muitos pastores se apegam muito ao Velho Testamento da lei de Moisés, porque dá respaldo a dízimos em acumular riquezas materiais. Para acumular riquezas materiais, inventaram o evangelho da prosperidade, que sem sombra de dúvidas afronta aos ensinamentos de Jesus. Estes caras até dão premiação ao pastor que arrecada mais dízimo. É uma barbaridade. Fábio, meu querido, diante de tudo isso do que virou os ensinamentos de Yehoshua HaMashiach, o Jesus, tem uma dúvida que para mim é muito importante. Eu sei que alguém pode buzinar no seu ouvido dizendo para deixa quieto,
que isso não vem ao caso e não acrescenta em nada, mas para mim é importante. Algum apóstolo de Cristo era um uraniano encarnado? Pergunto isso porque, apesar da Bíblia estar contaminada pelos papas, eu sinto uma energia uraniana em algumas palavras de alguns apóstolos. Posso estar equivocado, mas sinto isso, e para mim é importante saber. Antes de tudo, tenho muito respeito ao cidadão simples que é religioso. A prova disso é que metade da minha família é católica fanática e outra metade de evangélicos muito atuantes. E nunca criei nenhum conflito com eles e nem com pessoas fora da minha família. Sempre respeitei as pessoas. A minha bronca é com o sistema religioso Illuminati. Abração a todos e saudações uranianas. Saudações uranianas, meu amigo. Não é só você que tem essa sensação, né, de que as coisas não estão corretas, de que desde a concepção, né, de quando o homem começou a querer andar sozinho, desrespeitando a sua própria origem, ele começou também a fazer seu caminho como alguém que estivesse sendo levado e encaminhado por povos diferenciados dos humanos, né? Você sabe que eu estou falando de quem, né? Dos reptilianos. Você falou dos Illuminatis e na verdade é a mesma coisa, né? Então o comando não está na mão dos homens. Sabe, eu quando comecei a ler na internet sobre esses personagens dessa grande conspiração, eu fui levado a não acreditar. E eu só comecei a comentar sobre isso depois que os uranianos me confirmaram algumas coisas, né? A gente trabalhando nos livros, algumas coisas foram ditas, nos livros publicados, inclusive. E no livro que eu estou escrevendo agora, onde eu vou contar um pouco da verdadeira história da Terra, a gente vê a participação desses seres repugnantes de forma absurda no nosso caminho. Então, é muito claro para mim que as sociedades das épocas que passaram foram absorvendo esses seres como demônios, deem o nome que quiserem, mas são eles, sempre foram eles, os reptilianos. Infiltrados que estão na nossa sociedade, infiltrados que estão em pele humana, infiltrados que estão. Eu jamais pensei que eu fosse afirmar isso publicamente, mas todos os indícios levam para esse caminho. Então, o que acontece, Juliano, quando a gente começa a ter visão das coisas, quando a gente começa a se lembrar de onde a gente veio, quando a gente começa a fazer parte de uma rede, não a rede da internet, mas essa rede que os uranianos estão formando entre nós, é que a gente começa a saber algumas verdades reais, né? Algumas verdades que não foram inventadas, que eles explicam tintim por tintim. Nada que sobreviva a um cético, não sobrevive, mas a gente percebe que ali existe a verdade, né? Então, meu amigo, respondendo e comentando parte aí do seu desabafo, que eu acho perfeitamente natural para quem começou a enxergar algumas coisas, e a primeira particularidade que atinge a gente é a revolta. Revolta por ter sido manipulado, revolta por estar vivendo num planeta que está à beira do caos, revolta por ver uma mídia totalmente comprada na mão dos Illuminatis / reptilianos. Então, nós temos mais é que agradecer que a gente está tendo a chance de enxergar algumas coisas nesse momento, tá? Respondendo diretamente a sua pergunta sobre algum personagem bíblico, né? Quem seria um uraniano ali entre os companheiros mais próximos de Jesus? Eu não sei te dizer, eu não recebi essa informação. O que eu posso dizer é que eu estava lá. Eu não era um dos apóstolos, mas eu estava lá.
E com certeza um uraniano nunca anda sozinho, né? Então, se esse raciocínio está correto, com certeza nós tínhamos colegas ali, amigos, gente do povo uraniano ao lado de Jesus. Com certeza. Tá certo, meu amigo? Vamos em frente, senão hoje a gente não termina esse programa. Vamos lá. Então, Fábio, sobre esse tema, esquecimentos e lembranças de nossas habilidades extrafísicas, o que você me diz? E também, as pessoas que até se lembram parcialmente das suas origens, mas que hoje são somente donas de casa, o que essas pessoas poderiam fazer para ajudar neste projeto Terra? Obrigada, saudações uranianas. Oi, Cris, tudo bem? Olha, Cris, eu acho assim, muitas pessoas vieram para essa encarnação com atribuições que as levaram a permanecer em casa, cuidar dos filhos, cuidar do marido, essa coisa que é uma coisa cultural, que vem de longe, enfim. O mundo mudou, né? O mundo mudou em vários aspectos e vai continuar mudando cada vez mais. Então, eu não olharia com desprezo, de forma alguma, toda a experiência que essas pessoas têm de vida, né? Não importa se elas não tiveram uma carreira profissional, né, que as levasse para muitos lugares, para que conhecessem muitas pessoas, porque se essas pessoas ficaram em suas casas fazendo o trabalho que fizeram e ainda fazem, é porque algum prazer elas tinham nisso. Então, eu acredito que ser dona de casa pode não ser uma coisa bacana nos dias de hoje, porque hoje a mídia manda você ir para a rua, né? Saia, consuma, compre, viva. E a vida não é isso, né? A vida pode ser interior, né? Você pode curtir a sua casa, seus animais, seus filhos. Cuidar da casa é um negócio bacana, desde que você faça tudo isso com carinho, né? Com amor, com tranquilidade. Eu acho que existe um grande privilégio, né, das pessoas que já passaram por essa fase, estão com uma idade média, né, e ainda vão poder aproveitar todos os momentos desse grande momento que a gente está vendo de transição. Então, na sua pergunta específica, eu entendo que não são os uranianos, nenhum povo, que vai dizer o que é que nós temos que fazer. Tudo acontece um dia após o outro, tudo acontece passo a passo, tudo é um processo. A gente tem que ficar observando onde é que a gente pode ser útil, para que essas descobertas que nós todos estamos tendo não seja apenas uma descoberta particular que não sirva para absolutamente nada, e que na verdade só te traga aborrecimento, né? Ela tem que ter um objetivo, com certeza, um objetivo criativo, um objetivo conciliador, um objetivo de ampliação da mente, né? Talvez muitas pessoas pensem, bom, tudo bem, descobri, faço parte de tal povo, e daí? Talvez a gente ainda não saiba que isso pode ser muito importante daqui a 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, porque assim, nós estamos entrando nessa história da maneira correta, pela porta da frente. Não estamos entrando pela porta do lado, não estamos entrando pela porta do fundo, não. É tudo muito cristalino, é tudo muito objetivo, é tudo muito conciliador e construtivo. Então, a primeira coisa que eu acho que a gente tem que perder é o medo. Medo de fazer as coisas, medo de se relacionar, medo de construir coisas novas, medo de ir para frente, né? Eles estão mostrando para nós isso claramente.
Não tenham medo de nada, vão em frente. Nós estamos com vocês. E eles estão mesmo. Então, quando você tem essa visão do todo, inevitavelmente você já está maior. Quando você sente o que é o todo, inevitavelmente você cresceu. E quando você interage com o todo, aí você já não está nem mais pensando como um ser humano comum, que é mais ou menos o que aconteceu lá no início do programa. Não aconteceu comigo. Porque você começa a ter outras referências mais amplas, melhores, né? Mais claras, mais verdadeiras, mais construtivas, mais brilhantes do que essa porcariada que está aqui. E o nosso país sofre disso. É muita corrupção, é muita politicagem, é muita sujeira. Dá vontade de ir embora daqui. Ninguém aguenta mais. E o brasileiro não faz nada, porque o brasileiro quer ser amigo de todo mundo. Mas isso é um outro assunto que eu não vou entrar agora. Então, Cris, mais ou menos isso, tá? Não sei se eu te ajudei na resposta. Vamos em frente. Saudações uranianas, minha amiga. Oi, Del e amigos do PVU. Aqui é a Márcia da comunidade do Orkut, a Portal Mundo Invisível. Novamente falando do livro Conexão Urano 2, O Reino Azul, há um parágrafo no capítulo 8 que diz que humanos dirigidos por mentes uranianas apresentarão mudanças em seu DNA a partir do momento que se conscientizarem que possuem também mentes uranianas. Enfim, o parágrafo continua ainda, e eu pergunto quais são essas mudanças de DNA exatamente. Obrigada e saudações uranianas. Oi, Márcia. Excelente pergunta. Pena que eu não sei a resposta. Porque assim, perguntar para mim, que eu não entendo absolutamente nada de genética. Quais são precisamente as mudanças? Não sei. Não fui informado por eles. Talvez nem vá ser informado, porque talvez isso seja uma informação extremamente perigosa se cair em mãos erradas, né? Todos os céticos dizem que as pessoas que se dizem contatadas respondem isso que eu acabei de responder quando não sabem. Mas eu não sei mesmo. A única diferença entre esses supostos céticos é que eles não falam que não sabem. Né? Eles ficam aquela enrolação. Eu não recebi essa informação. Se tivesse recebido, já estaria nos livros. Mas, intuitivamente, o que eu acho? Eu acho que quando você começa a trabalhar, na verdade, com uma ampliação da mente terrestre, porque você começa a receber conhecimento do todo, né? Do todo como um todo e do todo uraniano também. Você começa a lembrar de coisas que aconteceram, que vem da sua alma uraniana, quer dizer, você está se permitindo receber essas informações, com certeza isso vai alterar alguma coisa. Geneticamente, sim, com certeza. Agora, qual processo, como isso acontece, não tenho a mínima ideia, minha amiga. Não tenho mesmo. São questões que precisam ser estudadas, né? A gente está fazendo o possível para trazer o máximo de informações para vocês, e quem tiver novas informações também vindas dos uranianos, né? Vocês que também têm origem uraniana, ou vocês que são de outros povos que ouvem o nosso programa, manda para a gente, vamos discutir, vamos conversar. E assim que eu souber essa resposta incrível, eu vou te dizer. Eu não vou te dizer que eles já não tentaram me explicar algumas coisas a respeito de genética, mas eu pedi para eles pararem, porque eles começaram a falar uma linguagem tão difícil de interpretar que eles viram que eu ainda não estava preparado. Então, lamento, minhas amigas e amigos, mas nessa não vou poder ajudar. Tá bom? Saudações uranianas, Márcia. Vamos ler aqui alguns e-mails que mandaram para a gente essa semana, que não foram gravados, né? Temos aqui a Verônica, dizendo que ela não está sumida, ao contrário, muito presente de coração. Faz tempo que eu não tenho sentido nada de estranho,
como sonhos ou coisas relativas à minha sensibilidade espiritual. Mas essa semana me aconteceu uma coisa que eu achei estranho. Me acordei por algum movimento que fiz e vi uma luz verde na minha cara. E ali tinham vários rostos. Aí me virei e senti como se fosse sair do corpo, como alguma coisa que entrasse pela minha cabeça, imagens, como já tive muitas experiências assim, mas aí fui dormir. Não lembro mais de nada, que me levou a pensar que continuo tendo minhas experiências, mas não são permitidas lembrá-las. De uma coisa tenho certeza, minha alma é chamada sempre que eu vou dormir, para que com a autorização do todo ela me mostre de onde eu venho. Abraço grande. Legal, Verônica. Que bom que você está dormindo bem, não está assustada e algo está acontecendo, né? A gente já está percebendo que sim. Legal, vai com calma, vai tranquila. Deixa eu ver aqui, nosso amigo o Rômulo Rocha. Fábio, essa semana eu estive pensando sobre o motivo de seres como nós que viemos para o planeta Terra, vindos de orbes distantes, de sociedades muito mais evoluídas e equilibradas que a sociedade humana. Como podemos nós, em contato com a terceira dimensão, cometer tantos erros, tantas falhas, que não são dignas sequer de seres da terceira dimensão? Bom, Rômulo, eu já vou te responder. Como não cometer erros se a gente não lembra? Não lembra, né? Se a gente não lembrar, se a gente começar a lembrar quem é, vai mudar. E como não cometer erros? Você vindo de uma dimensão completamente diferente, de um planeta completamente diferente. Aí você reencarna aqui com uma mente terrestre. Não dá, né? Então, continuando. Pensando com a lógica, o que posso concluir é que é muito fácil ser bom quando estamos entre os bons. É bem fácil ser equilibrado quando estamos entre um povo equilibrado e evoluído, como por exemplo os seres de Urano. Mas em contato com o desequilíbrio, com todos os vícios e defeitos humanos, nos expomos a situações que não são comuns para nós, o extenso terreno das emoções. E em contato com as emoções, somos ainda crianças como todos à nossa volta. Erramos, caímos e às vezes custamos a nos levantar, mas ainda assim tentamos de novo, porque somos brasileiros e não desistimos nunca. Quer dizer, além de humanos, somos brasileiros, certo? O planeta Brasil. Eu me sinto até envergonhado de dizer essas coisas, mas só vocês, amigos estelares, podem compreender em toda a extensão essa tristeza que sentimos de tempos em tempos. O quanto ainda estamos longe de realizar o que viemos cumprir e voltar para os nossos verdadeiros lares. Um abraço a todos que participam do PVU, tanto aos ouvintes quanto à grande equipe do plano astral e extradimensional, que auxilia protegendo o ambiente e incluindo o nosso querido locutor, que vos fala, fazendo minhas manhãs de sexta-feira mais animadas e instrutivas, um verdadeiro portal para as vozes do universo. Legal, Rômulo, pô, muito legal as tuas palavras. Com certeza a gente tenta não errar, né? Não atrapalhar. Isso que é importante. Mas é isso. Estamos aqui, temos que cumprir aí o papel, mas temos que entender, né? Também chegou a hora de entender alguma coisa além do que nós já sabemos. E entendendo esse tipo de coisa, a gente começar a lembrar o que não pode ser mais esquecido. Tá certo, meu amigo? Olha só, o Jota escreveu aqui para mim, Jota lá de Taubaté. Olá, Del, estou lendo o livro dos uranianos, estou gostando muito. Tem muita informação, muita coisa nova. Tem páginas ou capítulos que tenho que ler mais de uma vez para entender e fixar bem na mente. Tenho algumas dúvidas, mas vou continuando. Quem sabe o livro mesmo não responde, não é? Mas se as dúvidas persistirem, acho que vou ter que te consultar. Está escrito aqui. Abraços de paz e fique na luz. Olha, gente, o livro dos uranianos não é um livro para você ler uma vez só. O livro é para você ler, reler, né? Independente, vai lá para as perguntas, depois volta, porque é muita informação mesmo. Eu acredito assim, que se você ler e jogar do lado, é porque não te serviu, né? Não chegou em você. Não acredito que
que esteja tudo tão claro para que vocês não me questionem. No que eu puder ajudar, vou estar aqui respondendo as questões, tá bom? Opa, tem uma pergunta aqui do Leandro Ganassim, está gravada. Ele está pedindo desculpas por ter terminado o áudio sem se despedir e que tinha que sair correndo para trabalhar. Vamos ouvir a pergunta do nosso amigo Leandro. Olá, Del, e olá para todos. A minha pergunta de hoje é a respeito da fé, com relação aos uranianos e à humanidade, né, os humanos. Como que os uranianos eles interpretam a fé do homem, né, a fé humana, e como que eles lidam com esse sentido da fé no mundo deles, no sentido, ou seja, os uranianos? Como que eles podem explicar o que seria a fé para eles? Como que eles agem com a fé nesse sentido? Oi, Leandro. Bom, antes de mais nada eu quero te dizer que esse assunto está muito bem explicado tanto no livro do Vitsu, no livro da Túnia ou no livro dos uranianos, que você vai encontrar os 4 livros dos uranianos numa edição só, numa outra ordem, enfim, né, numa outra ordem de capítulos. É bem bacana porque faz mais sentido, porque é muita informação e tem que ser dada de outra forma do que nos livros menores, tá? Mas, meu amigo, acontece assim, eles não trabalham com esse negócio de fé, não. Não tenham fé. Eles vivem num mundo pleno, né? O universo, segundo eles, não existe bem e o mal, existe um negócio chamado bem maior, que é uma situação de equilíbrio para todos, que são ligados ao todo e aceitam o todo, né? E eles atribuem fé, eles comentam alguma coisa nos livros, comentam sobre as religiões, né? Então, fé quer dizer querer acreditar ou acreditar em alguma coisa, né? Alguma coisa maior, né? Eles não têm esse parâmetro, eles têm outros parâmetros. Eles convivem no bem maior, eles não entendem a grande maioria do que acontece aqui. E eles têm razão, porque a manipulação que existe, que é feita pelas religiões aqui na Terra, brinca exatamente com a fé das pessoas, né? Então as pessoas acreditam no milagre, as pessoas acreditam que Deus vai salvar todo mundo, e a questão Deus também é algo muito relativo, né? Então, assim, nós temos um problema aqui na Terra, que é a incapacidade da fé e da ciência se unirem, né? E quando a ciência não prova, as pessoas vão para a fé, e quando a ciência prova, as pessoas meio que abandonam a fé porque entenderam racionalmente alguma coisa. Então eles não trabalham dessa forma. Os uranianos não são assim, e os povos de outras dimensões não são assim. Não é assim que funciona. É isso que eu posso te dizer agora, mas por favor, se você tiver mais curiosidade, leia o livro do Vitsu, que tem as 300 perguntas, ou adquire o livro dos uranianos, que aí vai juntar, são mais de 600 questões respondidas sobre o universo, a vida, os humanos, a morte, religião, as mais variadas questões, muito bem respondidas, tanto pela Túnia, comandante Túnia, como pelo capitão Vitsu, ou comandante Vitsu, como queiram. Tá bom, meus amigos? Chegamos ao final de mais um PVU. O nosso aniversário vai ser na 52ª semana, nós completamos um ano, né? São 52 semanas. Então até lá, a minha ideia é fazer um programa junto com todos vocês que quiserem participar. Eu provavelmente vou abrir um canal pelo Skype, que eu ainda não vou divulgar, mas vou divulgar em breve. E as pessoas que quiserem próximo a essa data participarem,
meio que ao vivo, né? Porque nós vamos estar falando juntos, mas nós vamos gravar o programa para fazer esse programa. Vai ser um programa de 2 horas. Então, acho que a gente consegue aí máximo 10 pessoas, porque senão vai ficar uma bagunça e a gente não vai conseguir fazer um bom programa. Então, até lá eu comunico para vocês como é que vai ser. Mas temos ainda aí 6 semanas até isso acontecer. Então é isso, amigos. Bom final de semana. Beijão para todos. Divirtam-se. Estudem. Vamos em frente. Tchau. Não é por nada, gente. Olha isso aqui. Olha que lindo isso aqui. Não é lindo? Mas não é só lindo, porque ele tem todas as pedras, tem lá o ferro, cristais, quer dizer, tá tudo, olha só, tá tudo interligado para que funcione como um orgonite tradicional da melhor maneira possível e que embeleze a sua casa, a sua mesa, o quarto das crianças, o seu escritório, enfim. E o máximo é que ele está energizado com o raio azul uraniano. Então, eu acho assim, se no meu tempo tivessem todas essas coisas, porque não tinha, a gente tinha que se virar como dava, né? Mas hoje você tem orgonites de túnia, super bem feitos, super bem acabados, num custo legal que você possa comprar e ter aí na sua casa. Tá bom? É isso aí. Vamos em frente.